Amados irmãos, graça e paz. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 7, a partir do versículo 44. Você pode abrir, pode deixar esse texto aí separado. Livro de Atos, no capítulo 7, a partir do versículo 44. Irmãos, nós estamos estudando, vendo versículo por versículo, esse discurso de Estevão. Esse discurso de Estevão está apresentando sua defesa através de uma resenha histórica. Isso é muito comum, digamos assim, é comum nesse povo, apresentar através de resenha histórica. Ele revela conhecimento, ele está mostrando e se livrando das acusações a que foram feitas, e ele quer mostrar na sua narrativa algo muito simples e que todos nós conhecemos agora. Mas o fato é que os judeus estão incorrendo num gravíssimo erro ao considerarem o templo como sendo a totalidade e a finalidade da verdadeira religião. E na quarta-feira próxima passada, nós vimos que Estevão foi muito ousado. De forma muito inteligente, ele mostrou pelas Escrituras que no passado, os judeus haviam também rejeitado o Senhor, adoraram a outros deuses. E tudo isso foi mostrado pelas Escrituras, e naquele momento em que ele faz isso, Estevão também está apresentando respeito e consciência por Moisés e pela sua lei, apresentando assim de forma indireta a sua defesa, que ele havia sido acusado de blasfêmias contra a lei e contra Moisés. E agora, nesse momento, Estevão vai refutar de forma hábil outras acusações que foram feitas contra ele. No capítulo 6, no versículo 14, ele havia sido acusado de falar sobre a doutrina de Jesus de Nazaré e que nessa doutrina o templo haveria de ser destruído. E ele vai mostrar de forma muito clara que, apesar de Israel ter tido um tabernáculo e depois um templo, ele vai mostrar que Deus não está limitado a uma estrutura feita por mãos humanas. E o texto diz assim: o tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Gostaria que você observasse aí a expressão, o tabernáculo do testemunho. E aqui eu quero reforçar mais uma vez aquilo que Estevão está fazendo no seu discurso. Ele se identifica com o povo. Ele usa a expressão nossos pais. Essa expressão no seu discurso foi utilizada pelo menos umas 8 vezes. E aqui ele está remontando aos antepassados, filhos de Jacó, os israelitas que conquistaram Canaã. Tabernáculo do testemunho. Veja logo aí no início do versículo 44. Esse tabernáculo do testemunho, o tabernáculo do Antigo Testamento, que antecede o templo, e nesse caso o templo de Salomão, esse tabernáculo recebe o nome de tabernáculo do testemunho. Por quê? Porque havia o testemunho de Deus nele, no sentido de conter em um lugar especial chamado Arca da Aliança, alguns elementos que testemunhavam a favor do Senhor. Num primeiro momento, a vara de Arão que floresce, um pote de maná e as tábuas da lei. A vara de Arão e o pote de maná, ao longo da história, de uma certa forma, eles somem, a gente não consegue ver esses registros no Antigo Testamento, mas permanece o decálogo, permanece a lei dentro da Arca da Aliança. E a tampa da Arca da Aliança chama-se propiciatório, que é aquele lugar onde tem um anjo de frente para o outro ali, e que tampa, que fecha a Arca da Aliança. E ele aqui, Estevão está lembrando
o ponto de que Deus desejava habitar com seu povo no deserto. E foi o próprio Deus que dera essa estrutura aos israelitas para que através dela ele pudesse ser adorado. E ele mesmo havia colocado o seu testemunho na revelação, no decálogo, e a tenda, o tabernáculo do testemunho servia com esse propósito. E aqui, irmãos, com certeza, os israelitas haviam recebido um grande privilégio. Sabe por quê? Porque eles agora, nesse momento aí no Antigo Testamento, eles tinham um testemunho visível da lei de Deus. Veja no versículo 44 que ele diz: o tabernáculo do testemunho esteve entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés. Ou seja, Deus, que havia dito a Moisés que o fizesse segundo o modelo. Ou seja, o plano de construir o tabernáculo não teve origem no homem, mas veio de Deus. É Ele quem faz isso. É Ele quem instrui Moisés no topo do monte. É Ele quem dá as características do tabernáculo. E todos os aspectos da construção, bem como a competência para os construtores, haviam sido dadas por Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 31, dos versículos 1 a 7, o texto diz assim: o Senhor disse mais a Moisés: eis que eu chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. O quê? A tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório, que está por cima dela, ou seja, que está por cima da arca, e todos os pertences da tenda. Deus instrui Moisés, repassando as características do tabernáculo, e o próprio Deus inspira pelo seu Santo Espírito, dando capacitação sobrenatural para que pessoas específicas trabalhem o tabernáculo de forma artística, bonita, digna da glória e da santidade desse Deus Todo-Poderoso. E surge o tabernáculo. Eu trouxe aqui uma representação dele. O tabernáculo, irmãos, de uma certa forma, é um vislumbre daquilo que em Cristo Jesus é consolidado. Muitos dos elementos do tabernáculo do Antigo Testamento são uma pré-figuração daquilo o que Cristo haveria de ser. Perceba aí o tabernáculo, que ele tem o átrio, que é essa parte exterior, ele está separado por uma espécie de muro, o que mostra nessa separação que aí é um lugar especial. Perceba que ele só tem uma entrada e uma saída. Isso remete muito à ideia de Jesus como sendo a porta. Percebe? Só há uma entrada, só há uma saída. Você vai perceber que existem duas estruturas aí bem significativas. Nessa primeira estrutura que tem uma espécie de rampa, aí era o lugar onde era executado os holocaustos, eram executados as mortes, os bezerros, eram tudo feitos aí nesse lugar. O sacrifício antecede a presença, a graça. Tem muita coisa aí para ser ensinada. Só pegando o tabernáculo, dá para falar aí pelo menos umas 5 ou 6 quartas-feiras. Mas eu gostaria que você observasse aí a estrutura do tabernáculo, entre o tabernáculo e o lugar onde era executado o sacrifício. Você vai ver ali que tem um jarrinho. Aquele jarrinho servia, era um jarro de bronze, que servia para a purificação dos sacerdotes, antes dele entrarem nesse lugar aí, essa tendazinha, ela era climatizada no seu devido tempo. Por quê? Porque ela conseguia guardar a temperatura
uma temperatura boa, no lugar de deserto, porque ela era feita com peles. E as peles têm essa propriedade de trazer algum tipo de conforto térmico, isolamento térmico. E toda essa estrutura é uma estrutura que ela é montável, ela é montada e desmontada. E todas as partes do tabernáculo são organizadas e divididas entre as tribos de Levi. De sorte que, em um determinado momento, quando eles partiam, essa estrutura era totalmente desmontada, de forma ordeira, cada tribo pegava a sua parte e eles partiam juntamente com o povo. Era uma estrutura muito bem feita. Quero que vocês prestem atenção a essa tenda que está aí no final, o tabernáculo, também chamado de tenda do encontro. Nessa tenda, em linhas gerais, ela repercute a dois ambientes. Um ambiente chamado lugar santo, que é esse lugar aí aonde está este sacerdote, esse camarada que está com essas mãos aí levantadas. Ele tem um ofício muito especial e tem aí do lado esquerdo, do lado direito, 2 levitas. Depois, eu não sei se os irmãos conseguem perceber, mas existe ali 2 leões. Isso aí é uma cortina grossa, que faz uma separação de um lugar, outro lugar. O lugar antes dessa cortina é o chamado lugar santo. O lugar depois dessa cortina é o chamado lugar santíssimo. Era nesse lugar santíssimo, no tabernáculo, que se encontrava a arca da aliança. Dentro dela estava o decálogo, as tábuas da lei. Por cima da arca, o propiciatório. Uma vez por ano, os pecados do povo eram, digamos assim, acobertos pelo trabalho do sacerdote. Uma roupa muito bonita, uma roupa muito bem feita, que tem muita simbologia, digamos assim, referente a essa questão de remissão de pecados, de honra ao Senhor, da participação das tribos. É algo muito bonito. E o fato aí é que Deus repassou todas essas informações de como isso devia ser construído, de como isso devia ser organizado, quais eram as cores. Deus tratou de tudo isso. Deus tratou de fazer toda essa ideia, repassando para que Moisés e as pessoas que ele tinha levantado pudessem construir isso. Tudo foi feito de acordo com a vontade dele. E aqui uma coisa interessante que Estevão nos fez lembrar, e eu falei isso quarta-feira passada. Enquanto Deus estava instruindo Moisés a respeito da lei, a respeito do tabernáculo, levantando os seus operários, o que é que os israelitas estavam fazendo? Os israelitas estavam adorando um bezerro de ouro. O fato é esse. E aqui, o que se encontra implícito na mensagem de Estevão ao Sinédrio é o seguinte: apesar de Deus desejar que o seu povo adore, o fato é que Israel sempre tem uma tendência a se dirigir para a incredulidade, para abandonar esse Deus. Me parece que não é só Israel não, irmãos. Eu acho que a raça humana, em função dessa depravação, tem essa tendência natural de abandonar o Senhor, que muitas vezes ele diz adorar. E aqui ele alude ao fato de que Israel estava em um santuário até que Moisés construiu uma estrutura móvel, que é essa estrutura aí chamada tabernáculo. Segundo a Escritura, irmãos, o culto a Deus não está limitado a um tabernáculo ou a um templo. É isso que ele quer mostrar. Versículo 45. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi. Estevão está lembrando aqui a figura importante de Josué, líder, transportando o tabernáculo, atravessando o Jordão. Eles carregaram o tabernáculo para Canaã depois que os povos cananeus haviam sido parcialmente subjugados, mas de uma certa forma dá-se a entender que essa terra prometida havia sido concedida a esse povo. E eles levam essa tenda para lá, e essa tenda ela é colocada num lugar chamado Siló. Veja Josué capítulo 18, versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló.
e ali armaram a tenda do encontro, que foi essa estrutura que a gente falou. Dentro da tenda do encontro, no lugar santo dos santos, o que é que nós temos ali? A arca da aliança, com as tábuas da lei e a tampa propiciatória em cima. Está completinha, está bonitinha, está ali em Siló. E o que é que nós temos agora? A terra sujeita diante deles. Ou seja, as promessas haviam sido cumpridas, a aliança de Deus com Abraão, os patriarcas, de que eles haveriam de habitar em Canaã, os cananeus expulsos, Gênesis 17 foi cumprido, Deuteronômio 32 foi cumprido, mas essa ideia do tabernáculo, irmãos, é uma ideia que não é uma coisa permanente. O tabernáculo é uma coisa temporária. Ele é tão temporário que ele foi feito para se desmontar. Ele se desmonta, leva para um lugar, depois monta de novo. Se desmonta, leva para um lugar, monta de novo. O design denunciava que ele havia sido feito para ser constantemente removido. O tabernáculo comunica uma ideia de algo que é temporário e a esperança de que em algum momento isso deveria ser substituído por algum tipo de edificação permanente. Nesse sentido, irmãos, é bom lembrar que o tabernáculo ele permaneceu em Siló até a época de Samuel. O texto em 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 3, e aí já andou um bocado de tempo. Aí o texto diz: quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança. Por quê? Porque lá em Siló estava o tabernáculo, e estando o tabernáculo, estava a arca. Então, aí já na época de Samuel, ele já está dizendo aí: vamos trazer para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos do nosso inimigo. Os irmãos sabem o que foi que aconteceu. Isso aí faz parte dos livros de história do Antigo Testamento. Eu só estou revisando com os irmãos para que os irmãos possam entender o argumento de Estevão. Mas eu tenho plena convicção que os irmãos sabem disso. Os irmãos sabem que pegaram essa arca e enfrentaram os filisteus. Os irmãos sabem disso. Só que o que foi que aconteceu? Depois que a arca de Deus foi levada para o campo de batalha, o que foi que aconteceu com a arca? Ela foi capturada pelos filisteus. Só que a própria presença do Senhor lá entre os filisteus, porque pegaram a arca, se os irmãos se lembram da história, botaram lá no templo do deus Dagon. Aí no outro dia o deus Dagon estava no chão. E por aí foi. E tome úlcera no povo filisteu. E tome desgraça naquele. Aí o povo, homem, livre disso daí, bota isso para trás, vai acabar com a gente. Aí essa arca, ela sai de lá. Veja, ela estava em Siló, agora não está mais em Siló, está entre os filisteus. E os filisteus mandam a arca de volta. E quem é que recebe a arca? O povo de Kiriat Jearim levou essa arca para a casa de um cara chamado Abinadab. É o que mostra 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram essa carroça. O que é interessante é que essa arca volta, mas aqui a gente vê algo. Sabe o que é? O tabernáculo está num lugar e a arca está em outra. Vocês estão acompanhando aí? Está separado. Tabernáculo num lugar, a arca em outra. Tabernáculo num lugar, a arca em outra. Depois do livro de Josué, vem o livro de Juízes. No livro de Juízes a gente vai perceber que os israelitas não tinham muito interesse em adorar o Senhor. Isso é um fato. A arca está em Kiriat Jearim, conforme esse registro aí. O tabernáculo está em Nob. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Então Davi foi até Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi perguntando: por que é que você está sozinho? Ninguém veio com você?
A arca num lugar, o tabernáculo em outro lugar. Ora, se a arca devia estar no tabernáculo, o tabernáculo, nesse sentido, não tinha tanta importância, porque eles já estão separados. Isso impediu dos adoradores adorarem ao Senhor? Em aspecto algum, irmãos. Eles continuaram adorando, só que não dependendo dessa estrutura. Nesse momento, o que é que ocorre, o que é que Davi faz? Quando Davi consegue unificar as tribos, a arca que estava lá com Amaleque, ele manda buscar, trazer para Jerusalém. O texto nos mostra em 2 Samuel 6,17. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Agora nós temos um tabernáculo, a arca voltou para Jerusalém e Davi fez outra tenda para a arca. Percebe que o tabernáculo não tem essa importância toda? O próprio texto do Antigo Testamento mostra essa fragilidade. A tenda de Davi em Jerusalém, com a arca lá, e em outro lugar o tabernáculo. Aí o que foi que Davi fez? Trouxe holocaustos, ofertas pacíficas diante do Senhor. E o que foi que aconteceu com o tabernáculo? O tabernáculo foi para onde? Foi para um lugar chamado Gibeon, ou Gibeão, 1 Crônicas 16:39. Deixou Zadok, o sacerdote, e os sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, no lugar alto de Gibeão. Ou seja, a arca está em Jerusalém, numa tenda que Davi fez para ela, e o tabernáculo agora está em Gibeon. Tudo separado, tudo distante. Acompanhe o raciocínio. Agora a questão do tabernáculo. O que foi que aconteceu? Davi, obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Ou seja, a arca está em Jerusalém, Davi fez uma tenda para ela. Só que Davi tinha feito um palácio. E ao fazer esse palácio, ele manifesta a vontade de fazer algo para Deus. 2 Samuel capítulo 7, versículos 1 a 2. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: veja, eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. E não é o tabernáculo, não. Foi uma tenda que ele fez, porque o tabernáculo está em outro lugar. E ele manifestou essa vontade. Eu queria construir algo para o Senhor. Mas só que, o que foi que aconteceu? A gente vê que Natã recebe a orientação do Senhor para dizer a Davi que ele não haveria de construir o templo. Os irmãos sabem por quê? Porque Davi era um rei guerreiro, as suas mãos estavam sujas de sangue. E era o seu filho Salomão quem deveria construir esse templo. Mas Davi ficou de braço cruzado? Não. Davi trabalhou. 1 Reis, capítulo 8, versículos 17 a 19. Também Davi, meu pai, isso é um relato do próprio Salomão. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo em nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia, não será você quem edificará esse templo. O seu filho, que descenderá de você, ele edificará ao meu nome. Irmãos, em todo o processo, seja do tabernáculo, ou seja do templo, quem manda é Deus. Nada tem inferência humana, a não ser inferência instrumental.
os homens são utilizados como instrumentos da vontade do Senhor e só. É Deus quem conduz tudo isso aí. É Deus quem está movimentando. E Davi, ele trabalhou. 1 Reis capítulo 7, versículo 51, quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, ou seja, ele construiu o templo, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado. Ou seja, a prata, o ouro, os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor. Irmãos, apesar de Deus ter Davi em alta conta, Deus não concedeu a honra a Davi de edificar o templo. E esse evento aponta para duas grandes verdades. Em primeiro lugar, o culto a Deus poderia acontecer sem um templo permanente. Essa é a ideia do tabernáculo. E outra coisa, irmãos, se o templo realmente fosse uma coisa essencial, Deus não tinha retardado a construção do templo, tinha executado rapidamente, mas não. Deus permite a Salomão. Davi faz os preparativos, mas permite a Salomão. Não é uma coisa urgente, é uma coisa contingente. Não é algo essencial, é uma coisa secundária. Não é atividade fim, é coisa meio. Apesar de Davi ter tido a ideia, porque a ideia nasce no coração de Davi, de querer fazer um templo para Deus, Davi não teve a honra de fazer. Deus deu essa honra a outra pessoa. Ou seja, tanto a construção como o construtor estavam de acordo com a vontade de Deus. É a vontade de Deus que prevalece, tchau e bênção. E agora, tendo comprovado que o tabernáculo havia perdido a importância e que o templo havia sido construído não em caráter de urgência, mas como algo contingente, não necessário, ele define o tema principal. Sabe qual é? O culto a Deus não está confinado a um lugar especial. Versículos 48 a 50. Isso aí é Estevão, dizendo: entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. E ele cita o profeta Isaías, capítulo 62, versículos 63, versículos 1 e 2. O que é 66, versículos 1 e 2. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é um Deus poderoso, que transcende a tudo aquilo que Ele cria. Irmãos, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Preste bem atenção a esse texto, dos versículos 48 até 50. Quero fazer 4 observações. Em primeiro lugar, o contraste dos extremos. De um lado, Deus, o Criador, o sustentador do universo. Do outro lado, seres humanos que querem erguer para Ele um templo. Irmãos, como Deus está em toda parte, Ele não tem necessidade alguma de ter um lugar específico para adoração. Ele é onipresente. Segunda grande verdade, segunda observação. Irmãos, é verdade sim, que no Antigo Testamento nós vemos relatos de Deus falando em que seja estabelecido um lugar e naquele lugar o seu nome seja glorificado. É um fato. Deuteronômio 12:5. Pelo contrário, busca o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. É um fato.
Deuteronômio 12:11, então haverá um lugar que o Senhor, o seu Deus, escolherá para ali fazer habitar o seu nome. É um fato, mas irmãos, o nome do Senhor significa a sua presença, que é garantida no templo nesse momento, mas precisamos nos lembrar que o próprio Deus transcende o templo, é maior do que o templo. E eu quero lembrar os irmãos, na dinâmica do Antigo Testamento, que esse Deus foi adorado sem templo. Sabe aonde? Na Babilônia. O templo de Salomão foi destruído, pessoas foram levadas de Jerusalém para a Babilônia, e lá na Babilônia adoraram ao Senhor sem ter estrutura física alguma para eles. Nós precisamos ler com mais calma as Escrituras, porque já no Antigo Testamento nos mostra grandes verdades espirituais que o Novo Testamento só faz clarear com mais nitidez para nós. Terceira observação: como era o tabernáculo no Antigo Testamento? Eu vou lhe dizer, o tabernáculo em um determinado momento, aquela construção temporária, tinha um lugar santo e tinha um lugar santíssimo. Dentro do lugar santíssimo, a arca. Em cima da arca, a tampa do propiciatório. Dentro da arca, no primeiro momento, a vara que floresceu, um pote de maná, as tábuas do decálogo. No segundo momento, ficou só as tábuas do decálogo. E no templo de Herodes, no século I, quando Estevão está apresentando a sua defesa, o que é que está dentro do templo, no lugar santíssimo? Nada. O Santíssimo está vazio. Sabe por quê, irmãos? Já havia uma profecia nesse sentido. Jeremias capítulo 3, versículo 16. Se você trouxe sua Bíblia, marque. Porque as pessoas leem a Bíblia sem atentar para alguns detalhes. Olha o que é que Jeremias diz: quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Sumiu. Ninguém sabe onde está. O templo do Herodes, no século I, no lugar chamado Santo dos Santos, não tem nada. Está vazio. Quarta observação. Nesse momento, ao invés de citar palavras de oração de Salomão, no seu discurso, sabe o que é que Estevão está dizendo? Isaías capítulo 66, os versículos 1 e 2. Mas ele não diz o texto de forma completa. Ele só dá uma pincelada no texto para o povo pensar no final do texto de Isaías. Isaías 66, irmãos, é assim. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Estevão vai até aí. Só que o texto completo é: mas eis para quem olharei, para o aflito e o abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Ele não citou o texto todo, deu uma pincelada inicial, porque a resposta estava na cabeça do sinédrio. Isso é uma técnica muito
utilizada pelo povo judeu. Só lembrar. Irmãos, é isso que o Senhor utiliza. Quando Ele cita o salmo, Deus meu, por que me abandonaste? Esse salmo não é um salmo de tristeza e separação. O seu começo é, mas o seu final é triunfo. A mesma técnica Estevão está utilizando aqui. Utilizou um pedaço de Isaías, para que eles pudessem se lembrar do texto inteiro. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aonde Deus está? No coração do quebrantado e contrito, que treme diante da palavra dEle, em qualquer lugar onde este adorador estiver. Aqui cabe uma pergunta: por que é que esse povo tem tanta raiva de Estevão? A resposta é simples. Religiosidade. Simples. Na mente do líder judeu, Israel era o centro de todas as nações. Na mente do líder judeu, o centro de Israel era Jerusalém. Na mente de todo judeu, o centro de Jerusalém é o templo, o lugar onde Deus habita. Qualquer pessoa que ousesse depreciar essas crenças ortodoxas, judaicas, mesmo que provasse pelas Escrituras, estaria se arriscando a ser morto por apedrejamento. Só que Estevão não tem medo. Ele não se opõe ao templo, presta atenção. Ele está se opondo à idolatria do templo. Ele está se opondo ao fato de que os judeus estão dando mais atenção ao próprio templo do que a adoração ao Senhor. Isso é muito sério. Aí o que é que acontece, irmãos? A partir dessa lembrança que ele faz de Isaías 66 para a sua plateia, a temática muda e ele encerra o seu discurso abruptamente. E eu posso mostrar aos irmãos qual o efeito emocional que ele recebeu para terminar o seu discurso de forma abrupta. Irmãos, é o seguinte, já fazem mais de 15 anos que eu estou no ministério e a gente já tem uma certa experiência. Quando a gente está pregando num lugar que as pessoas, elas estão com vontade de ir para casa e já não entra mais nada, e já está maçante, já está perto da hora do culto acabar, aí começam a arrastar de pé, e os irmãos começam a se mexer, e olhar para relógio, e pentear cabelo, e ajeitar celular, e tirar a bolsa. A gente que está aqui olhando para a plateia, nós temos a percepção se nós estamos sendo bem aceitos ou não naquilo que nós estamos falando. Agora nem tanto, porque os irmãos estão de máscara. É possível até que tenha algum irmão mandando língua para mim assim, eu não tenho nem como ver. Mas o fato é que, pela expressão dos irmãos, eu tenho condição de saber se aquilo que está sendo falado está sendo recebido ou não. E aqui, irmãos, existe uma questão emocional forte. Sabe por quê? É possível que Estevão já comece a perceber que a plateia está se movimentando, porque ele encerrou, ele não vai mais dizer mais nada, e ele encerra o seu discurso, que foi longo. Irmãos, faz 5 quarta-feira que eu estou falando, no discurso de Estevão, 5 quarta-feira, e ainda vai ter mais uma. Só que de uma hora para outra, Estevão resolve encerrar.
E ele encerra. Só que ele não encerra assim, ele encerra com a voadora. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Ele deu a voadora aí, meu irmão. Ele começa dizendo, irmãos, homens, nossos pais. E agora no final ele está dizendo, vocês, homens teimosos. Eu gosto da versão que diz assim, homens de dura cerviz. Porque é a mesma versão que está no Antigo Testamento. Essa ideia de dura cerviz é a ideia de teimosia. A expressão dura cerviz, ela tem origem no mundo agrícola. E aquela ideia que é empregada em bois e cavalos que se recusavam a aceitar o jugo dos fazendeiros, aí tem que colocar algo em cima do pescoço dele para puxar, porque ele é teimoso. Essa expressão, homens teimosos, homens de dura cerviz, é uma expressão sinônima de desobediência. Ele está chamando todo mundo de desobediente. E no final Estevão diz, vocês são incircuncisos de coração e de ouvido. Sabe o que é que Estevão está dizendo para todo mundo aí? Ele está dizendo, vocês não conseguem discernir a aliança. Vocês são gentios. Porque, irmãos, eles já tinham a ideia da circuncisão interior. Circuncisão, eu falei aqui aos irmãos, a aliança do Antigo Testamento, o homem tem a pele do prepúcio do pênis cortada, recebe o seu nome. Era uma aliança do Antigo Testamento que remetia a algo muito específico. Mas aqui Estevão está dizendo, pegando esse exemplo, dizendo assim, vocês são incircuncisos. É a mesma coisa que dissesse assim para os judeus, vocês todos são gentios pagãos, vocês são incircuncisos. Incircuncisos naquilo que há de mais especial, sem discernimento, vocês são incircuncisos no coração. Aí veja, irmãos, Êxodo 33, versículos 3 a 5. Ele utiliza a mesma fraseologia que Moisés utilizou para acusar o povo. No capítulo 33, versículo 3, vão para uma terra que mana leite e mel, eu não irei no meio de vocês. Sabe por quê? Porque vocês são um povo teimoso. Em outras versões, um povo de dura cerviz. No mesmo versículo 5 lá, porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso, vocês são um povo de dura cerviz, desobedientes, vocês são incircuncisos. Eles já conheciam Jeremias. Jeremias diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne, o povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, e todos os que cortam o cabelo nas têmporas e vivem no deserto. Por quê? Porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos aonde? No coração. Não adianta você só cumprir um rito étnico. O rito ele tem que ter significação. A pessoa precisa saber por que é que o faz. Ezequiel diz, porque vocês levaram estrangeiros, incircuncisos de coração, incircuncisos de carne. Com esses termos, Estevão está declarando que os seus ouvintes estão fora da aliança, porque se recusam ao Espírito Santo e se recusam a ouvir a palavra de Deus. Eles têm um sinal exterior no corpo, mas falta o sinal interior. Aí tem jeito não, meu filho. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. É por isso que Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, versículos 28 e 29. Porque não é judeu quem o é, apenas
exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu, no caso aí, fiel, é aquele que o é interiormente. Circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, procede de Deus. A acusação dele para os judeus: vocês estão resistindo ao Espírito Santo, recusando os profetas. Veja o que o texto diz. Eu gostaria de voltar novamente. Preste atenção. Homens teimosos, incircuncisos de coração, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E fazem o quê? Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. E os pais fizeram o quê? Na quarta-feira passada, a gente viu que eles adoraram outros deuses. Hoje, a gente vai ver que eles perseguem os profetas. Olha o que é que ele faz. Vamos aqui, deixa eu me posicionar. Vamos passar aqui. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Esse justo é um termo messiânico, do qual vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos, não aguardaram. Na quarta-feira passada, a gente viu que esse povo adorou a outros deuses. E hoje, Estevão está dizendo: vocês perseguem os profetas, resistem ao Espírito Santo. E é verdade, irmãos. Em 1 Reis, no capítulo 19, mostra que Elias foi perseguido. Ele ficou sozinho vivo, mas todos os profetas junto dele foram mortos. Ele sozinho foi quem enfrentou os outros profetas de Baal. Em 2 Crônicas mostra que o rei Zedequias, um rei mau, desprezou a palavra e matou profetas. Em Neemias, na adoração pública, os sacerdotes declararam essa verdade, eles mesmos confessando os pecados, eles dizendo que no passado haviam matado profetas. No livro de Jeremias, no capítulo 2, no versículo 30, o profeta Jeremias acusa o seu próprio povo de matar os profetas. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 12, Jesus diz no Sermão do Monte, fechando: alegrem-se e exultem, porque é grande a recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Em Mateus, no capítulo 23, no versículo 31, quando Jesus está confrontando os líderes religiosos, Jesus diz: assim vocês dão testemunho contra si mesmo, de que são filhos dos que mataram profetas. Ou seja, esse povo é um povo que mata profeta. E mataram não só o profeta, não, mataram o Messias, mataram o justo. Irmãos, ele acusou o povo que se dizia santo, mostrou a idolatria histórica deles. E agora, esse povo religioso, ele está mostrando que é um povo que tem um costume ruim de matar profeta, e mataram o justo. É por isso que em um momento passado, Pedro, no seu discurso, disse o seguinte: vocês negaram o santo e o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Pedro lembrou os judeus do seu crime. Estevão lembra os judeus do crime deles. Qual crime? Vocês são assassinos, vocês são traidores. O justo Jesus foi morto por eles. Estevão mostra que eles não são pessoas de discernimento espiritual, versículo 53.
Receberam a lei por ministério de anjos, não guardaram, ou seja, não prestaram atenção àquilo que estava escrito na lei. O discurso de Estevão termina agora, irmãos, de forma abrupta. E os membros da Suprema Corte agora vão saltar nele, vão arrastar ele, vão jogar ele para fora e vão matá-lo. Mas na sua defesa, Estevão não se omitiu, enfrentou as falsas acusações, enfrentou as falsas testemunhas. Ele não pregou o evangelho de forma direta, como fez Pedro e os demais. Ele utilizou palavras, ele utilizou pessoas que, sem sombra de dúvida, fazem lembrar a Cristo. O Cristo que ele mesmo era fiel seguidor, e no nome do qual ele operava sinais e maravilhas. As grandes verdades espirituais para nós hoje. Duas. Deus é maior do que o templo. Irmãos, você pode olhar para mim e dizer assim, mas pastor, eu sei disso daí. A igreja somos nós. O templo é isso aí físico. Irmãos, eu gostaria que você maximizasse esse conceito um pouquinho mais. Deus é maior do que qualquer estrutura humana que o ser humano possa construir para ele. Qualquer coisa que você pensar que pode construir para ele, a glória é dele e não da coisa construída. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado quando nós nos referimos às ferramentas que Deus utiliza para, por meio delas, revelar a sua graça, revelar o dom do Espírito às pessoas. Por exemplo, foi o cursilho que me salvou. Não, irmão, foi o cursilho que salvou, não. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O cursilho foi o instrumento, fez parte da estrutura. Irmãos, foi o encontro de casais que me salvou. Eu garanto a você que nenhuma daquelas pessoas que fazem parte daquela estrutura que compõe as lideranças e os grupos de encontro de casais morreu por você na cruz do Calvário. Eu tenho plena certeza. Quem morreu por você na cruz do Calvário e pode dizer de todo o universo, não existe nenhum centímetro aqui que não seja meu, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, esse é Jesus. O encontro de casal foi um meio. Nós precisamos entender isso. Deus é maior do que qualquer estrutura. Estevão acusa Israel de ter limitado Deus equivocadamente. O templo que foi usado para ser uma bênção como instrumento, agora, na vida dos judeus, está sendo uma maldição. Em vez de ser um meio, tornou-se um fim. O povo de Israel passou a adorar o templo no lugar de adorar a Deus. Pensaram que Deus fosse uma divindade tribal, que vivia em Jerusalém, confinado no templo. Não perceberam que Deus é transcendente, é criador. Por Ele, para Ele fomos feitos. Nós precisamos entender que o nosso propósito é adorá-lo e nos deleitar nele. O Deus de Israel é onipresente e não se restringe ao lugar. E se você vê a defesa de Estevão, você vai ver que ele falou de Abraão, abençoou Abraão quando ainda estava na Mesopotâmia. Falou de José, quando José ainda era escravo no Egito. Falou de Moisés, quando ele ainda estava no deserto de Midian. No deserto agora, um tabernáculo, onde ele é adorado em qualquer lugar em que o tabernáculo for montado. Porque não é o tabernáculo, mas é a presença dele. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. A sua aliança é com o povo. Ele se comprometeu a ser o Deus deles, através de uma aliança solene. E de acordo com essa promessa, aonde quer que o seu povo estiver reunido, aí ele estará no meio dele.
Irmãos, era interessante, inclusive, que as placas modificassem. A nossa placa não deveria ter Igreja Evangélica Batista. Em tese, deveria ser a Igreja Evangélica Batista de João Pessoa se reúne neste lugar, onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. O Espírito Santo do Senhor testificará dele em nossos corações. É promessa, meu irmão. Deus é maior, não pode ser confinado nessas coisas, nessas estruturas. Segunda coisa que eu gostaria de ressaltar desse ensino. O povo de Israel perseguiu profetas. Estevão acusou os judeus de terem perseguido os profetas. Estevão mostra que são pessoas desobedientes, de dura cerviz, incircuncisos de coração, de ouvidos, pagãos, práticos, surdos à verdade de Deus. Resistiram ao Espírito Santo, resistiram a Jesus, o justo, não tiveram discernimento, receberam a lei por intermédio de anjos, mas não obedeceram à lei e estavam com seus corações endurecidos pela incredulidade e pela falsa religiosidade. A religiosidade, irmãos, os atos religiosos, ele tem que ter significação. Se você faz alguma coisa religiosamente, mas não sabe por que está fazendo, você está alienado do processo. É por isso que na ceia do Senhor, Paulo diz: analise, pois, o homem a si mesmo e coma. O rito religioso, ele tem que ter significação. Sabe o que isso quer dizer? Você tem que saber o porquê, o para quê, qual é a finalidade, por que você faz isso, o que é que aquilo representa para a tua vida. Se um rito religioso não for feito assim, se um rito religioso não tiver significação, você está alienado do processo, não entendeu nada, não está sendo acompanhado devidamente na unção do Espírito Santo de Deus, você está morto. Quando a gente participa, um exemplo, participa da lei do Senhor, sabendo que cada elemento daquilo, o que é que significa, sabendo o que foi que aconteceu na cruz do Calvário, para que aquela reunião estivesse ocorrendo, sabendo que é necessário naquele momento ter discernimento, saber que aspectos de nossa vida precisam morrer. Irmãos, a ceia do Senhor não seria um rito, como muitas vezes, muitas pessoas fazem. O que é hoje? Não, ceia do Senhor. A ceia do Senhor muitas vezes parece mais uma espécie de um complemento, algo engendrado que está na planilha do Excel, no item 2, tem que realizar. A gente tem que fazer. E ela não precisa, e não pode, não deve ser encarada dessa forma. Por que é que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu acredito que já no próximo mês, no início do próximo mês, acredito, e me confirme aos irmãos, eu acho que já domingo agora vai ser culto de ceia. É isso? Culto de ceia. Então, irmãos, em nome de Jesus, se preparem espiritualmente para esse momento. Reflitam sobre o que significa aquilo que você está fazendo, para que você não repita um rito religioso só por repetir, só porque está na agenda. Profetas foram perseguidos. Irmãos, veja a história do cristianismo. Quantas e quantas pessoas foram perseguidas e mortas para que você tivesse acesso à Bíblia. Quantas e quantas pessoas foram perseguidas e mortas para que hoje nós tivéssemos a possibilidade de forma livre, cultuarmos a Deus. As restrições que caem sobre nós são restrições sanitárias, que uma vez encerradas, eu creio no nome de Jesus, isso aqui vai encher. Nós temos liberdade de adorar o Senhor. E nós precisamos discernir isso com gratidão. Essas duas grandes lições. Deus é maior do que o tempo, é maior do que as estruturas.
Não pense você que é líder de ministério, ou líder de pequeno grupo, líder de série, líder de igreja, pastor que está à frente da congregação. Se eu não for, não vai acontecer nada. Isso é muito perigoso, viu? Todo mundo é importante, mas ninguém é substituível, não. Fique na sua. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Não, se o meu ministério não for, não vai acontecer. Irmão, vamos pensar bem direitinho. A estrutura, ela deve responder à nossa missão. Eu gostaria que os irmãos percebessem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não deva ter. Mas, irmão, me diga uma coisa. Vamos supor que esse culto aqui não tivesse o que hoje nós temos de estrutura aqui nessa igreja. Vamos supor que essa igreja não tivesse recursos financeiros suficientes para fazer a mudança que foi feita aqui. Vamos supor que ainda estivéssemos nos modelos antigos. Vamos supor que a gente não tivesse essa riqueza musical e instrumental que a gente tem aqui. Vamos supor que fosse naquela época antiga, em que não tinha músico, e que os louvores eram feitos por cassete, em playbacks, porque ninguém sabia tocar. A caixa de som era uma caixa de som amplificada, desse tamanho, para 4 microfones. E a cada microfone que ia sendo colocado, a caixa ia sentindo o peso e ia diminuindo o volume. Vamos supor que não tivesse essa luminosidade, nem aquele fantástico negócio ali que faz, parece o Santo do Santo quando queima na adoração essas luzes. Vamos supor que fosse no modelo antigo ainda, aquelas luzes simples, fraquinhas. Irmãos, se a gente viesse para um culto com essa estrutura, mas no coração da gente tivesse a vontade de adorar, a estrutura aqui podia ser um pandeiro só, meu irmão. O culto ia fluir do mesmo jeito. Nós precisamos louvar a Deus, porque Deus tem dado condições. Mas também precisamos identificar que tudo isso aqui é um meio, não é um fim em si mesmo. Buscar o Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade, se deleitar na presença dEle, esse deve ser o objetivo de todos nós. E eu gostaria de orar com os irmãos, encerrando esse culto. Vamos ficar em pé? Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor tem dado condições e tem dado estrutura. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor tem possibilitado a que mudanças sejam feitas e o Teu nome seja pregado e propagado. Nós Te agradecemos por cada uma dessas mudanças. Nós Te agradecemos pelos recursos. Nós Te agradecemos por aquilo que o Senhor tem dado à igreja. E nós somos gratos a Ti, Senhor, entendendo que é para Ti e para a glória do Teu nome. Nesse momento, meu Deus, eu quero clamar por igrejas que não têm uma estrutura como essa. Eu quero clamar por aqueles pastores mais simples, que estão lá nas favelas, que estão entre o povão, que muitas vezes não tem uma caixa, que muitas vezes não tem recursos, muitas vezes não tem ministérios que o apoiem. É Ele quem vai, é Ele quem faz. Irmãos que têm pregado o Evangelho diante de situações tão difíceis, missionários que estão envolvendo as suas vidas pregando em países de altíssima perseguição, todos esses eu coloco nas Tuas mãos agora e Te peço, Deus, entra com provisão na causa de cada um deles.
Meu Senhor, eu quero nesse momento também colocar diante de Ti a nossa vida. Senhor, que a gente consiga identificar o que é verdadeiro e o que é prioridade. E nós consigamos, Senhor, Te adorar, não só pelo que Tu fazes, mas sobretudo pelo que Tu és. Utilizando as coisas para a glória do Teu nome. É assim que deve ser feito, Pai. E nesse momento nos ajuda a ter compreensão disso. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de fazer uma oração muito específica por um colega de ministério, o nosso pastor Juarez, que está aí sofrendo das consequências, né, dessa doença tão difícil. Inclusive, foi pedido até sangue para ele. Pastor Juarez contemporâneo nosso ali do seminário, uma pessoa fantástica, de um coração muito bom, uma pessoa muito acessível, está passando um momento difícil. Também gostaria, irmãos, de pedir que os irmãos intercedessem pela minha mãe. Ela amanhã vai fazer um procedimento no olho que ela enxerga. E nesse olho que ela enxerga, o campo total de visão dela é de 5%. E ela vai fazer uma aplicação para desinchar o fundo de olho. Não obstante ser uma coisa cara, é algo que remete a muito melindre. E eu quero pedir a oração dos irmãos nesse sentido, o apoio dos irmãos nesse sentido, para que amanhã possa dar tudo certo. É uma aplicação que demanda muito cuidado. E que o Senhor acalme o coração dela e que essa medicação seja eficaz. Da última vez que foi feita, teve um ganho de 10%. Então, eu gostaria assim, de orar e pedir, juntamente com os irmãos, para que houvesse uma eficácia maior, né? Nós cremos no Deus que dá a cura e que essa injeção é um meio. É um meio. Ela não, é o Deus que vai fazer. Nós cremos assim. Eu gostaria de pedir, nesse sentido, por essas causas. E também, irmãos, por famílias enlutadas. Tem me doído muito o coração, pelo menos nos dias em que eu estou ministrando a oração de 11 horas, é raro agora não ter uma família que não tenha perdido um ente querido. Isso está criando uma situação muito difícil para muitas pessoas. Amém? Vamos orar por esses pedidos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos encontramos aqui e nós queremos colocar nas Tuas mãos a vida do pastor Juarez. E nós queremos Te pedir, Deus, que o Senhor o restaure da condição onde ele está. Leva saúde, Senhor, ao Teu servo ali naquele lugar. E em nome de Jesus, ele possa ser um testemunho vivo do Teu poder e da Tua presença na vida dele. Quero clamar, Senhor, juntamente com a igreja, pela minha mãe, para que amanhã ela possa executar o procedimento e que o Senhor, que é o médico dos médicos, dê eficácia a esse tratamento. Pai eterno e santo, Deus poderoso, quero interceder nesse momento pelas famílias enlutadas. Só o Espírito Santo do Senhor é o Consolador. Consola, meu Deus, consola. É o que nós clamamos no nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês e uma noite de sono restaurador em nome de Jesus.